Boa noite a todos. Nós estamos aqui iniciando nossa live, cujo tema é Dilemas e Desafios da Educação em Taubaté. Primeiramente, queremos agradecer quem estiver nesse momento participando, entrando para participar dessa live. Agradecemos a sua presença. Esperamos aqui ter uma conversa, um bate-papo, descontraído, mas sério ao mesmo tempo, porque educação é um assunto muito sério, um assunto fundamental no Brasil, principalmente nos dias de hoje, com toda a situação que nós estamos vivendo, Aproveitamos, inclusive, para dedicar essa live a toda a categoria dos professores que têm feito um trabalho exaustivo, que têm trabalhado em dobro, que têm feito tudo o possível para continuar fazendo educação nesse país, levando as aulas para os seus alunos, se reinventando, como muitos de nós estamos se reinventando também. Então, esse é o nosso assunto de hoje. Nós não temos pretensão de esgotar o assunto, nós somos, assim, especialistas, em educação, mas temos a preocupação com o povo brasileiro, com a educação no país e na nossa cidade. E educação é um tema que ultrapassa a fronteira do município, mas tudo começa na nossa aldeia, A nossa aldeia é Taubaté. Então, nós estamos aqui para falar desse assunto importante e quero dar as boas-vindas para a Tereza Bendini, que é formada em História, que é escritora de livros infantis, tem 6 livros publicados, que foi professora na Rede Estadual de Ensino e que está aqui conosco esta noite. Seja bem-vinda, Tereza. Quero também apresentar o Nicodemo Sena, que está conosco, que é candidato a vereador em Taubaté pelo Partido dos Trabalhadores, e que é escritor, é jornalista, é editor de livros, tem 4 romances editados, publicados, e um livro de poesia. Está aqui conosco para dividirmos esse tema. Então, quero dizer para todos, mais ou menos, como vai ser a dinâmica da nossa live, A Tereza vai falar alguma coisa sobre a questão da educação em Taubaté. E Podemos vai falar também, cerca de 10, 15 minutos cada um, e nós vamos abrir para perguntas, porque a ideia aqui é ter uma live interativa, Nós discutimos o assunto, Eu vou estar vendo as perguntas no chat, passando para os dois, vou começar com as perguntas, depois abro para o público. Então, agora eu gostaria também de pedir para as pessoas que estão nos assistindo curtir a live, Assim como curtir também o site do Nicodemo Sena, que é candidato a vereador, porque essa campanha é uma campanha muito de redes sociais, Então, contamos com todos vocês nesse sentido. Tereza, eu passo para você, para falar sobre esse tema, dilemas e desafios da educação em Taubaté. Liga o seu som, Tereza. Liga o microfone. Isso. Boa noite para todos e todas. Estou muito feliz de estar aqui conversando com todos vocês. Uma alegria muito grande. No mês dos professores, defendendo aqui a candidatura e a entrada do meu candidato para o Legislativo. Eu sou escritora de livros infantis já há algum tempo, desde 2010. Então, a minha grande preocupação é com a criança. E eu considero a literatura uma ferramenta fenomenal de humanização do ser. Então, a entrada do Nicodemos para mim no Legislativo, ele, um escritor que eu tive a oportunidade de conhecer bastante, sentir a proposta que ele tem diante de tudo que a gente está vendo aí hoje em dia, na nossa situação política, ele me empolgou muito, e foi nesse sentido que eu estou aqui nessa live para a gente conversar sobre educação. Eu tive uma experiência de perguntar coisas para professores, diretores de escola, e eu fiquei muito emocionada mesmo com a atuação do professor no que diz respeito a melhorar o nível
da leitura, da interpretação de texto, enfim, de todo o alunato, né, de toda a população. E isso me emocionou demais. Então, eu quero também oferecer essa live em homenagem ao professorado. Eu fiquei muito sensibilizada com a atuação deles, que eu considero política também, no nosso país, na nossa cidade e no nosso país. Então, a minha fala, vou agradecer os amigos que devem estar chegando aí, que foram convidados por mim, né? Ela vem no sentido de enfatizar a importância da literatura na educação, né? Como eu lido com crianças, e é muito importante para mim perceber que está havendo um cuidado em relação a essa criança, a formação dela, né? E aí eu fui atrás de dois documentos, de duas publicações para embasar a minha fala. Essa primeira publicação, ela diz respeito a uma pesquisa que é feita de 4 em 4 anos no país, por uma entidade chamada Instituto ProLivro. O Instituto ProLivro, com a ajuda também do Itaú, eles fornecem uma pesquisa a respeito do nível literário da população brasileira, do letramento dessa população, né? De como essa população está evoluindo na sua leitura. Infelizmente, os dados não são satisfatórios, né? Infelizmente, a gente vê que o nosso povo não lê. Na maioria, lê textos assim de pouca reflexão, né? Textos que eles chamam textos de vulgares. Até eu trouxe para vocês um documento que eu achei muito importante, de um linguista. Esse linguista, ele se chama Percival Brito, Luiz Percival Brito. E essa informação vem do Movimento por um Brasil Literário e é de um jornal deles que eu tirei. Ele divulgou, né, esse jornal divulgou uma palestra feita por esse linguista que chama Luiz Percival Brito. E aí ele defende que leitura de textos vulgares não deve ser incentivada. Literatura diz respeito a textos mais complexos e abrangentes. Não é todo texto que pode ser considerado literatura. Ao mesmo tempo, ele informa que a verdadeira literatura nos convida para uma experiência difícil e árdua. Aí eu me lembrei do Ítalo Calvino, que escreveu Por que ler os clássicos, né? E ele também caminha no sentido desse linguista. Ele diz que quando a gente entra num clássico, numa leitura, né, mais apurada, a gente nunca sai mesmo, a gente tem uma transformação. Uma transformação muito importante no nosso pensamento. E aí eu também me lembro do Fernando Pessoa, que diz assim: eu não sou do tamanho da minha altura, eu sou do tamanho daquilo que eu vejo, né? Então, esse linguista, eu concordo muito com ele, muito mesmo, que não é qualquer texto que pode ser considerado literatura. E o que a gente tem visto, e essa pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, fomentada aí pelo Instituto ProLivro, ela coloca que o nosso brasileiro, né, o jovem, o adolescente, a criança, não tem familiaridade com o livro, por N fatores, né? Normalmente a família também não lê, então se ele não vê a família lendo, o jovem, a criança, ele também não vai ler. A gente tem visto, né, a questão da internet, da linguagem digital hoje muito forte, né? Por conta da pandemia, aumentou a força dessa linguagem. E a quinta pesquisa, que esse Retratos da Leitura no Brasil, que é um movimento que faz a pesquisa para medir o letramento da população, averigou, na quinta edição, que é a última, foi feita um pouquinho antes da pandemia, uma queda muito grande nesse letramento, né? E a culpa, o principal vilão dessa história é mesmo a internet, né? E a linguagem digitalizada, que tem empobrecido em demasia
o nível intelectual do povo brasileiro, o nível pensante, né? Podemos chamar assim. Então, eu fico muito preocupada com a criança, né? Porque eu escrevo literatura infantil. Fico muito preocupada com essa criança que vai se tornar um jovem, que vai se tornar um adulto, né? Como que ela vai transformar a nossa sociedade, né? Então, eu averiguei tudo isso e fiquei muito sensibilizada. Aí eu fui atrás de uma outra pesquisa que também me sensibilizou muito, que é uma pesquisa que foi feita por um órgão ligado à Unesco, chamada CERLAUC. Esse órgão, ele é de fomento do livro, ele fomenta o livro na América Latina. E ele averigou, esse órgão, baseado numa situação que foi realizada lá em Bogotá, na Colômbia, aliás, em Medellín, onde vocês sabem que havia umas Farc, né, e o narcotráfico era muito grande. Ali foi realizado toda uma movimentação de política pública para trazer o livro para aquela região. Então, eles fundaram as bibliotecas parques. E essas bibliotecas parques adentraram em Medellín e, a longo prazo, tiveram um resultado fenomenal de queda na violência. Uma queda, assim, muito acentuada a ponto de chamar a atenção dessa entidade CERLAUC, né, ligada à Unesco, que fomenta o livro na América Latina. E essa experiência provou que a literatura é, sim, uma ferramenta de humanização, uma ferramenta que transforma a sociedade, que faz com que a criança salte, né, de um nível de pensamento para um nível de pensamento muito bom e se torne um jovem atuante e um adulto transformador. Daí a minha ligação com o Nicodemos, daí a minha ligação com a literatura entrando dentro do legislativo para criar políticas públicas que fomentem a literatura. E aí, para fechar a minha fala, eu entrei em contato com algumas diretoras e professores também, e aqui da nossa região, e elas me revelaram que está havendo uma preocupação muito grande em relação a isso. Os professores estão preocupados. E, por conta dessa preocupação, o Conselho de Professores, que reúne professores, diretores e sociedade civil, criou um projeto chamado Pequenos Leitores, que, de uma forma assim, bem acentuada, introduz a literatura no ensino infantil, na educação infantil de 3 a 5 anos. Mas introduz a literatura de uma forma muito cuidadosa, muito carinhosa, muito generosa. Com um cuidado assim extremado, essa criança vai ter contato com livros de literatura mesmo, né? Como esse linguista diz, não é qualquer texto que é considerado literatura, né? Literatura é algo que exige um preparo, né? Porque não é fácil transitar pela literatura. Ela exige mesmo um salto de consciência, eu ouço dizer, né? E de pensamento. E aí está tendo esse projeto que chama Pequenos Leitores, essa publicação também existe, né, para vocês consultarem, no sentido de introduzir a literatura na infância. Por que infância? Porque é a criança, a partir dela, é que a gente pode acreditar que as coisas vão dar certo. Né? Uma criança, então, que é incentivada à leitura na escola, ela vai, com certeza, adquirir esse hábito e vai ser multiplicadora dele. E há um cuidado, então, quando a criança leva o livro para casa, ela leva esse livro e ela leva livro para a família também. Então, tem o livro infantil para ela, tem o livro para
a mãe, né, para o pai, e aí a leitura pode ser compartilhada. Então, eu fiquei sensibilizada com essa preocupação do professor de fomentar na escola e a literatura como ferramenta de transformação da nossa sociedade. Daí a minha ligação com o Nicodemos. Eu considero ele um homem muito preocupado, muito sensibilizado com essas questões. Ele trouxe para Taubaté um espaço de reflexão, um espaço que se propõe a refletir mesmo e até a resistir, né, a algumas outras forças, né, que estão por aí trabalhando contra essa proposta de transformação da sociedade. E isso me sensibilizou também. E eu acredito muito que ele possa entrar lá dentro, criar políticas públicas fortes, que deem à literatura essa possibilidade de transformar a nossa sociedade, a partir da criança, do jovem, do adolescente e também o adulto. Então, eu finalizo a minha fala com uma citação do Monteiro Lobato, que eu acho muito bonita. Ele diz: quem escreve um livro constrói um castelo. Quem o lê entra nele. Eu achei maravilhosa essa citação. E ele, lógico, era um homem muito preocupado com essa questão. Ele dizia que o livro tinha que ser comestível. E a minha amiga professora deu a ideia de que na cesta básica deveria haver um livro. Nas cestas básicas. Então, eu encerro com essa fala do nosso grande escritor Monteiro Lobato e passo a palavra para o meu candidato, Nicodemos Sena. Bom, depois de ouvir a Tereza falar, eu gostaria de, na verdade, de ter pelo menos meia hora para refletir sobre o que ela falou. Mas não vai dar para fazer isso agora, nós vamos continuar pensando e conversando sobre esse tema tão profundo e complexo, que é a educação, por esse ângulo que a Tereza colocou de uma maneira muito apropriada, né? Pegando a questão do letramento, a questão da importância da leitura, da literatura, né? Da arte literária, né? Como instrumento de indução de pensamento crítico, né? Bom, eu estou muito contente, obrigado a Marli, que está mediando, que está organizando, o nosso suporte técnico com o Stefan, que essa live inaugura, né, a nossa campanha na internet. Então, se houver algum contratempo, algum problema técnico, vocês que estão ouvindo nos desculpem, nos relevem. Estamos aprendendo, todos estamos aprendendo a lidar com essas ferramentas, né? Bom, eu sou Nicodemos Sena, a Marli já me apresentou um pouco, né? Eu sou autor de romances, livros, alguns livros publicados, né? Eu tenho um livro tem uma ideia, um livro de mais de 1000 páginas, que é uma saga. Saga é um gênero de romance que contém muitos personagens, né? Geralmente as sagas, o enredo se estende por décadas, por gerações. E eu escrevi uma saga, né? O primeiro livro meu, ambientado na Amazônia, né? Bom, questão da educação, o que nós podemos falar? É muito profundo isso, né? Por exemplo, uma pessoa como Paulo Freire dedicou uma vida inteira, Piaget, outro que dedicou uma vida inteira, e tantos, né, pedagogos, né, educadores, estudiosos, teóricos, né, da questão da educação. A educação, transmissão de quê? Transmissão de conhecimentos, educação, transmissão de valores, de costumes, né, de visão de mundo. Então, a educação eu entendo como algo muito amplo, né? A pessoa começa a se educar desde o primeiro instante de vida, né? Quando uma criança, né, é expelida, né,
do útero materno e abre os olhos pela primeira vez e contempla o mundo sem saber onde está, dá aquele choro estridente, né? Que é uma manifestação de resistência, de reação a algo que está agredindo. A atmosfera, ela nunca sentiu a atmosfera no pulmão, dói, deve doer, né? E ela começa a se educar ali, a natureza, né? Pela natureza. Reagindo à natureza, encontrando o equilíbrio para continuar vivendo. O próximo instante, o próximo momento, o próximo dia. E quem não se educa, né, se manduca. Ou manducam ele, né, para algum lugar. Então, a educação, alguém já comparou a educação com um processo ortopédico, né, de correção de rumo, de aprendizado, de aprender a ouvir não, né, aprender a dizer não para si mesmo, isto é, controle, autocontrole, que passa por um processo intelectivo, sensitivo, e de conhecimento, de transmissão de conhecimentos. Costuma-se falar muito de educação pegando a última fase desse processo, que já é o escolar, o letramento, né? Que é uma coisa muito presente na sociedade moderna, na sociedade que nós vivemos, né? Mas não podemos esquecer que a educação, ela existe também nas sociedades ágrafas, sociedades que não conhecem o código escrito, e que ainda existe isso, né, no nosso globo terrestre. Há poucos dias aí teve a notícia, né, de que uma tribo está chiando aí, eu acho que alguém está com o microfone aberto. Aquele sertanista, né, que viveu a vida inteira trabalhando no sentido de proteger os indígenas, né? E ele chegou ao ponto de não querer mais fazer o trabalho de contato com tribos indígenas isoladas, coisa que o governo brasileiro, né, o Brasil, digamos assim, sempre tentou integrar o índio, na verdade, que uma espécie de aproximação, uma catequese, como o primeiro estágio da extinção desses povos, né? Então, esses povos isolados, né, que não conhecem o código escrito, eles não têm gramática, eles transmitem o conhecimento e se educam como? Será que eles não têm educação? Eu asseguro que eles são muito mais educados do que nós, né? Primeiro que eles não agridem a natureza. Eles vivem em perfeita sintonia com o mundo natural do qual eles fazem parte integrante, né? Eles têm aquela consciência de que se o meio ambiente, né, for degradado, ele está em sério risco de extinção. Então, veja só o nível de educação que esses povos, sem escrita, sem código escrito, sem escola, como nós conhecemos, sem diplomas, sem professores, como nós conhecemos, profissionais, têm. Na verdade, nós precisamos aprender muito com esses povos ágrafos, né? Bom, mas nós estamos num mundo em que a escrita, o código escrito, é um fato, é uma imposição, uma realidade da qual não podemos fugir, né? E essa tecnologia, né, que permite o código escrito, os livros, né, permite tanto a libertação, né, da mente humana, quanto pode ser um instrumento de dominação, né? Eu sou filho de caboclos, nasci no Oco da Selva, município de Santarém do Pará, e eu acho que eu devo o meu caráter, que muitas pessoas elogiam, a essa educação que eu adquiri na minha família, antes de vir para a cidade, né? Então, eu aprendi a ser honesto, né? Eu aprendi a respeitar os mais velhos, eu aprendi tantas coisas com a minha avó que me criou, e com a minha mãe, e com meu pai.
A minha avó, ela transmitia conhecimentos para mim através de provérbios, súmulas de conhecimento. Para tudo que era a situação da vida, do dia a dia, ela tinha um provérbio, um dito popular, que vinha provavelmente do fundo dos tempos, né? Nem ela tinha consciência de onde vinha aquilo. E depois eu, relembrando, né, os provérbios que me ficaram na memória da minha avó, fui fazendo o elenco. Eu tenho até uma crônicazinha, uma croniqueta que eu escrevi há pouco tempo e mandei mês passado para ser publicado na antologia da Academia Taubatiana de Letras, aqui de Taubaté, a qual eu faço parte, tenho muita honra de fazer parte dessa academia, né? Fui convidado, e lá eu encontro os meus pares, né? Amantes da cultura, do livro. Se tem alguém da academia me ouvindo agora, me vendo, receba a minha saudação. Eu mandei essa croniqueta que são, né, o título é A Sabedoria da Vovó. E ali eu elenquei apenas alguns ditos populares, algumas súmulas de conhecimento da minha avó Guida. A vovó era a vovó Guida, Dona Raimunda Sena, que me criou, né? E depois eu vim para a escola, viemos para a cidade, e na cidade percebemos que existia aquilo que às vezes está muito velado, não se nota, não se percebe, né? Que é a luta de classes, a divisão da sociedade em classes, em castas, né? O proletariado de um lado e a burguesia de outro. Entre a burguesia e o proletariado existem as classes médias, chamadas classes médias, que em geral servem à classe burguesa, que é a dona dos meios de produção, dono das fábricas, dono das terras, né, das fazendas, grandes comerciantes que controlam o preço das coisas, né, os banqueiros, né, que é uma classe, digamos assim, superior dentro do capitalismo, né, o capitalismo financeiro, que hoje, inclusive, controla o Estado brasileiro, através desse governo funesto que está aí, né. Então, a luta de classe. Na cidade, fica mais evidente a questão da luta de classe. Meu pai, para viver na cidade, quando nós chegamos na cidade, ele teve de aprender um dos ofícios da cidade, e o ofício que lhe coube foi de ser servente de pedreiro, né? Então, ele entrou na vida da cidade como um servente de pedreiro. Nem pedreiro ele era o carregador de massa nas costas, que pegava enxada e misturava o cimento com areia, trabalho estafante. Quando eu lembro do meu pai nesse trabalho, eu ainda sinto, né? No final do dia, vem o proprietário, vê se o tijolo foi bem colocado, né? Vem o engenheiro, né? E o meu pai ali subjugado. Eu sentia como criança, né, que existia alguma coisa estranha naquilo, né? Meu pai, um homem sábio, um homem que me passou grandes conhecimentos que hoje estão comigo até hoje aqui, né, e que são os bens mais valiosos que eu guardo. Eu vou confessar a vocês, as coisas mais preciosas que eu tenho não é meu diploma da Universidade de São Paulo, Universidade de Direito, entendeu? Da Faculdade de Direito, Lago São Francisco. Aliás, que essa não está nem em quadro nenhum, está dentro de um rolinho escondido numa gaveta, tá? Não é meu diploma de jornalismo na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Isso são coisas que eu conquistei, mas as coisas mais valiosas na minha vida são os conhecimentos, os valores que eu aprendi, né, com pessoas analfabetas e semi-analfabetas. E são justamente essas pessoas, né, analfabetas, semi-analfabetas, né, que são excluídas do sistema escolar, né? E aí nós temos de reconhecer que nós temos um sistema escolar, né, elitista. Não há igualdade de condições, né, de oportunidades
para os filhos, né, do proletariado, dos trabalhadores, do servente de pedreiro, do operário, né, da cabeleireira, da faxineira, da empregada doméstica, né, de toda essa classe que trabalha, que vende seu corpo, quase numa prostituição, vende seu corpo, sua força de trabalho, a única coisa que a pessoa tem para ter o direito, né, de sobreviver. Essa é a palavra do capitalismo, né? Então, as pessoas sobrevivem, as pessoas não vivem. Então, uma escola elitista, um sistema elitista que vem da divisão de classes e da exploração de uma classe por outra. Isso tem que ser dito, isso tem que ser falado. Isso não é ideologia, isso é uma análise do que acontece na sociedade. Só cego que não quer ver, né? Então, mas nós estamos na sociedade capitalista, dividida em classe, né? E como falou a professora Abigail, que eu conheci há pouco tempo, né? E que eu acho que ela até vai fazer uma pergunta daqui a pouco, conversando com ela, ela disse que o Paulo Freire, que é um grande brasileiro, que todos conhecem, amam ou odeiam, mas ele é imenso, né, como estudioso da educação, como um educador, né? Ele disse que a sociedade está dividida em classes. Os privilégios de alguns impedem a maioria de usufruir dos bens produzidos. Um desses bens é a educação, que é sonegada à maioria, né? Então, a gente compreende muito bem, né, por que não pode haver um ensino público no Brasil de qualidade. Por que os governos liberais, neoliberais, controlados pelo grande capital, fazem de tudo, né? A política deles é destruir o que é público, né? É privatizar tudo. Qual o interesse deles que tenha uma escola pública, isto é, para todas as pessoas, todos os brasileiros terem oportunidade de ter acesso a uma sala de escola bem equipada, né? A uma biblioteca bem equipada, com livros de qualidade, a professores, né, qualificados, professores em condições de ter uma vida digna, de ganhar um salário justo, um salário que garanta, né, a sua qualificação, garanta a sua vida, subsistência da família com dignidade, né, o seu lazer, e tenha a qualificação profissional necessária, né, que o professor precisa ter, merece ter e não tem. Há muito que não tem. Dizem que a escola pública, antes do golpe de 64, era boa. Eu acho que devia ser melhor. Eu nasci em 58, então não posso falar de experiência. Me parece que havia um esforço muito grande daqueles governos, a partir de Getúlio Vargas, depois Juscelino Kubitschek, João Goulart, né, de elevar o nível, né, da escola pública brasileira. Mas veio a ditadura militar de 64 e arrebentou a escola pública, né? Então, a escola pública deve ser uma bandeira, um alvo, né, de todos aqueles que querem ver, né, um país letrado, um país educado, um país preparado tecnologicamente. O investimento em ciência e tecnologia é fundamental, né, para a nossa soberania como nação. Então, eu colocaria como fundamental fortalecer a família, por tudo aquilo que eu já falei, né? A família é o bastião da sociedade, a família é a célula máter. A criança aprende o básico, o fundamental em família. Então, é preciso ter família. Quando se fala em educação, nós temos que falar de família. Não podemos começar falando da educação lá na frente. Nós não podemos falar de educação só na merenda,
só na carteira, só no computador. Tudo isso é muito importante, né? Mas isso faz parte da infraestrutura do sistema educacional, da infraestrutura, que deve ser boa. O Estado deve investir nisso, né? Para termos equipamentos de qualidade, né? Espacialmente adequado. É um absurdo ter uma classe com 40, 50 alunos para um professor. Isso é um massacre para o professor e para as crianças. Né? Que aprendizado se vai ter, né, com uma situação dessa? Não sei nem como qualificar. Né? Eu tive meus filhos, graças a Deus que eu sempre tive a oportunidade de colocar em escola particular, porque é uma outra invenção, né, da burguesia e das classes médias, que querem ser mais do que o proletariado, querem se distinguir, né? E fico com dor de cotovelo quando um operário, né, o filho de um operário entra numa faculdade. Fico com dor de cotovelo quando um negro se forma em medicina, né? Isso tem acontecido muito no país nos últimos tempos. Um ranço, né, conservador contra a ascensão, né, dos que nunca tiveram nada. Você quer ver uma pessoa incomodar? É ele ter um pouquinho de ascensão social. Vem sempre alguém querendo puxar o tapete e derrubar. Porque precisa ter pobre nesse país, precisa ter miserável nesse país. Mas por que isso? Mas por que? Nós precisamos acabar com isso. Então, a infraestrutura da escola é muito importante. Fortalecer a família, já que temos de ter uma escola, já que temos um código escrito, né? Temos de ter uma escola de qualidade, né? O grande Leonel Brizola, um homem que dava muita importância à educação e colocou como seu secretário de educação um dos grandes intelectuais brasileiros, Darcy Ribeiro, o homem da educação, um dos fundadores da Universidade de Brasília, um homem perseguido por isso, Darcy Ribeiro, né? Um homem respeitado no mundo inteiro, assim como Paulo Freire, né? Ele criou o CIEPS. Então, o Brizola, ele tentou, né, nesse item infraestrutura, isto é, os aparatos materiais indispensáveis para uma educação, né, uma educação de alto nível, uma escolaridade de alto nível, ele criou o CIEPS, onde os alunos ficavam o dia inteiro, as crianças ficavam o dia inteiro. Lá tinha alimentação, se alimentava bem, tinha lazer dentro do CIEPS, né? Os prédios eram lindos, feitos por Oscar Niemeyer, simplesmente um gênio da arquitetura, né? Quer dizer, um governo que dá prioridades, inverte as prioridades. Em vez de cuidar dos ricos, vai cuidar dos pobres, vai cuidar daqueles que nunca foram cuidados, né? Ora, se você tem uma família forte, uma escola bem equipada, professores bem pagos, né, com capacidade de reciclar, de estar sempre estudando, né, sempre se aprimorando, você vai ter o quê? Você vai ter um produto melhor. Qual é o produto? São os jovens e as crianças na escola, passarem pela escola e realmente aprenderem alguma coisa, né? Aprenderem não só tecnologias, não só conhecimentos, mas fortalecerem, né, aquilo que já trouxeram de família, né, trouxeram dos seus pais, os valores, né, que uma família sadia transmite valores sadios. Uma família mal constituída, uma família destruída, vai ensinar o quê a uma criança? A uma criança abandonada, uma criança que fica, às vezes, o dia inteiro na rua, né? E aí eu lembro que eu trabalhando na periferia de Itaquaquecetuba, coisa de 10 anos atrás, eu tive de colocar dentro do meu carrinho Fiat, na periferia de Itaquaquecetuba, né, uma criança que tinha sido assassinada dentro de um barraco, enforcada, né? Alguém enforcou aquela criança. E os pais, desesperados, né, às 6 da tarde, chegaram do trabalho e encontraram a criança enforcada. E aquela criança não se enforcou, alguém enforcou. E levando aquela criança para o pronto-socorro de Itaquaquecetuba, a criança morta já atrás. Eu vi que a criança estava morta e eles estavam naquele desespero, sonhando, desesperados, enlouquecidos, né, não acreditando que a criança
estava morta, e a criança tinha uma marca de corda no pescoço, estava roxa. E a mãe conversando com a criança. Eu ia chorando, eu dirigindo e chorando. Era uma cena absurdamente irreal, surreal. Aqueles dois pais jovens que ficaram o dia inteiro labutando a vida, sabe lá onde, deixaram aquela criança só, numa periferia. Essa é a realidade da família brasileira, meus queridos. Então, esses hipócritas, que têm todas as condições para colocar seus filhos na escola particular, que levam e trazem seus filhos dentro de seus carros blindados, que moram muitas vezes em condomínios que são verdadeiros bunkers. Pessoas que têm medo do povo humilde, e que pensam no povo humilde apenas como escravo, para ser escravizado, mal pago, mal alimentado, como fosse gado, tratado como gado, né? Porque ele sabe que o gado é fácil controlar. Nós vivemos uma época de gados, né? Infelizmente, isso produz alienação, produz miséria, morte, né? Produz fascismo, manada, sociedade manada, né? Bom, eu, como candidato a vereador, estou me colocando a serviço de Taubaté. Serviço de Taubaté. Eu nunca pensei em fazer carreira política e não encaro essa candidatura como uma carreira política. Chega de carreirismo, né? Pessoas que se apegam ao cargo, se apegam à posição e depois são capazes de matar para ficar naquela posição privilegiada. Detesto isso, né? Então, eu me coloco a serviço do eleitorado de Taubaté, não como candidato de mim mesmo, né? Mas para ser apenas um transmissor da vontade popular, da vontade dessas pessoas que não têm vez nem voz na sociedade. Com Salvador Courier, que já foi prefeito dessa cidade, pelo Partido Democrático Trabalhista, pelo PDT. Nem foi pelo meu partido, PT. Mas ele pegou um PDT, né, genuíno, na época do grande Leonel Brizola, que verdadeiramente era um trabalhista, que se preocupava com a classe trabalhadora. E hoje nós temos a honra de ter no nosso partido esse quadro tão importante, que já dirigiu essa cidade com muita competência e honestidade, né? É um engenheiro, tem 2 legislaturas como deputado estadual, conhece como ninguém, né, a política. Como engenheiro, ele trabalhou também, né, em grandes empresas, dirigiu a CTBM, uma coisa assim, Companhia de Transporte Municipal Urbano, né, de São Paulo, né? E então é uma honra, né, eu estar nessa tarefa, nessa empreitada aqui com vocês. E chamo vocês para virem comigo, porque o mandato democrático popular só vai se sustentar se realmente ele for participativo, né? Então, por isso que nessa live aqui, eu dificilmente vou dar, assim, né, todas as ferramentas, né, falar todas as propostas que seriam a solução para Taubaté. Porque quem disse, né, quem sabe o que é melhor para Taubaté, a não ser as pessoas que sofrem os problemas. Então, nós temos de ouvir essas pessoas, né? Geralmente não são ouvidas. Certamente não foram ouvidas até agora, porque a situação da escola em Taubaté não é boa. Há muita reclamação de professores, né? Tanto os estaduais quanto os municipais. A infraestrutura deixa a desejar, né? E então nós estamos aqui para construir, né, algo novo, para renovar essa cidade, né? Para que haja alegria, haja justiça e fraternidade. Fico por aqui.
muito bem, muito obrigada aos que falaram, né? Nós temos aqui algumas perguntas feitas pela professora Abigail. Nossa, me escapou agora o nome total dela, é Abigail Chaves, né? Abigail Chaves Lobo, né? E ela, falando do Paulo Freire, destinou algumas perguntas ao candidato, algumas talvez até ele já tenha tratado um pouco na sua fala, mas eu vou passar as perguntas, né, porque ele pode completar, né? E, então, nós vamos assistir, eu vou fazer as perguntas, Nicodemos, nós vamos assistir um vídeo da professora Jaqueline Lourenço Rodrigues Lopes, que é mestre em Direito, Ética e Cidadania, né, que é pesquisadora também, e que ela vai falar sobre educação e sobre a questão da alfabetização também. Mas as perguntas da professora Abigail, que é aqui de Taubaté, que foi diretora de escola, que é especialista em educação escolar, pedagoga, citando Paulo Freire, né, dizendo exatamente da questão da sociedade dividida em classes e da exclusão da maioria da população, né, exclusão da maioria da população pobre, que não tem direito a uma educação decente, né. Ela pergunta ao Nicodemos, né, que pode nos responder depois do vídeo da professora Jaqueline, ela pergunta o seguinte: se você, Nicodemos, candidato, pretende fazer alguma coisa para reverter essa situação de exclusão da maioria pobre ao direito à educação. Pergunta também se você acha que os professores, de uma maneira geral ou de uma maneira específica, estão preparados para exercer essa profissão que é tão importante para a sociedade brasileira. Pergunta também quais seriam, então, as tarefas a serem efetivadas para que a gente chegue a uma maior democratização da educação. São essas 3 perguntas. Pergunta também como você vê a importância do estudo da história da educação no Brasil. E pede também para falar um pouco da sua história, que você até já falou aí, né? Essas são as perguntas da professora Abigail, que nós agradecemos muito, viu, professora Abigail Chaves, a sua participação. Nós vamos pedir para o Stefan, que nos ajuda aqui na parte técnica, passar um vídeo curtinho sobre questão da educação e da alfabetização também. Em seguida, eu volto a palavra para você, Nicodemos. Quem estiver nos assistindo e quiser fazer perguntas, pode fazer, que a gente passa aqui, tá? Quem está participando, Alexandre, Diva, Márcia, Elizabeth, fique à vontade para perguntar e interagir. Pode passar, Stefan. A sociedade na qual estamos inseridos, o ser humano que integra essa sociedade, anda muito doente por ausência de valores efetivamente humanos. Caminha de forma entorpecida. É aquela história da deixa a vida me levar, mas vai na onda da mídia, da opinião que domina, que dita o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso. Então, são poucos aqueles que realmente desenvolveram, despertaram e desenvolvem, pensam, refletem de forma crítica e leem um texto de forma profunda a extrair dali aprendizado. Então, eu percebi que nas obras do Nicodemo Senna, ele traz ali, como o Graciliano Ramos, né, toda a sua vivência, todas as suas experiências, desde da sua infância, né, do seu nascimento, de toda aquela região amazônica, né, tão cobiçada, né, pelo poder econômico, poder financeiro, enfim, pelo poder hegemônico dominante no mundo, né? Então é preciso que a literatura, como o papel que tem, né, a função no mundo que tem de promover o empoderamento, né, de inclusão social, né, de realmente poder transformar a sociedade, fazer com que as pessoas reflitam de forma crítica.
Então, como candidato a vereador, pode estar fazendo uma política pró-literatura, pró-livro, efetivamente implantar essas políticas de defesa da literatura como um todo. E como um político do Partido dos Trabalhadores, pode democratizar essa literatura para que todos tenham acesso e possam vir a desenvolver essa reflexão crítica, que a literatura ela muito promove. Então, como político, como poderia tornar a literatura uma ferramenta, essa ferramenta de empoderamento, de cidadania, de exercer a cidadania crítica, de inclusão social, de buscar melhorar a consciência crítica, mostrando o caminho de um pensar livre, construir caminhos para que possamos efetivamente estender a todos essa possibilidade de exercer uma cidadania crítica para promovermos efetivamente uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, mais igualitária, sem tanta opressão. E mesmo que se haja, claro, faz parte aí do sentimento do ser humano, a ganância, essas pessoas, em sua maioria, tentar atingir um número maior de pessoas que possam estar empoderadas, realmente que desenvolvam um pensamento crítico e possam perceber a sua autonomia, e daí escolherem o caminho e não seguirem a massa, como infelizmente nós temos visto hoje nossa sociedade, com seres robotizados, seguindo a maioria, como vivendo dentro de um contexto de normose. Então, como mudar essa situação? Como se utilizar da literatura como uma ferramenta realmente de mudança, de estender a todos, a maioria, ou tocar, a todos, para que a gente saia desse quadro de analfabetismo funcional e o pior, de uma ignorância política que, na verdade, está muito arraigada ali nas chamadas dominantes, nas chamadas elites. Então, é preciso conscientizar o povo, é preciso alcançar no âmago dessa questão. Então, como usar a literatura para isso? Maravilha. Belo depoimento. Muito, muito, muito. Gostei muito do que a professora Jaqueline, falou aí, para refletir muito sobre o que ela falou. Há muita leitura aí, há muita reflexão, muita vivência da professora Jaqueline ao falar essas coisas com tanta segurança. Gostaria até de conhecê-la e aprender um pouco com ela, que ela é uma educadora, Eu não sou educador, eu sou educando eterno, continuo aprendendo. Bom, a Marli disse que depois disso eu teria de falar alguma coisa sobre as perguntas da professora Abigail, Um pouco do que a professora Abigail colocou, muito importante o que ela coloca, muito importante tudo, Mas a primeira questão poderia fazer algo para reverter essa situação? A situação que ela está se referindo é de exclusão social, É um sistema educacional que deixa de fora, milhares de pessoas. E inclui, mal incluído, Já a Tereza falou dessa situação do analfabeto ou alfabetizado funcional, Na época da ditadura, para constar, para mostrar para o Concerto das Nações que havia um governo que investia na educação, existia um esforço muito grande, do Mobral, chamado Mobral, de fazer as pessoas aprenderem a desenhar o nome,
desenhar para assinar carteira profissional. E ali era considerada uma pessoa alfabetizada, uma pessoa que não tinha condição de ler uma página de livro, de refletir sobre o que lesse, né? Mas essa é uma situação de doutores, né? Eu conheço muitos doutores que têm diplomas e também não sabem ler, né? Não sabem extrair uma mensagem, não sabem ver o que é importante, né? Qual o pensamento importante no texto, né? Então, o que se deve fazer? Bom, eu gostaria de acabar com o capitalismo, acabar com a burguesia, né? Acabar com a exploração do homem pelo homem, acabar com a propriedade privada dos meios de produção, não ter pessoas nem grupos dentro de uma sociedade com poder de decidir preços, de impor à maioria suas vontades. Mas isso é uma utopia, um sonho, né? E se eu insistir muito nisso, acho que ninguém vota em mim. Porque nós vivemos dentro de uma sociedade capitalista, nascemos nela, somos educados por ela, há uma transmissão cotidiana, né? Nos regulamentos, nas leis, no comportamento, nos costumes, na fala, que reproduzem a dominação dessa classe. Uma classe que começou a se empoderar em 1400, era a classe dominada na época, né? Veio dos burgos, os famosos burgos, daí a palavra burguesa. Burgos ficava fora dos castelos. Eram os serviçais, né? Dos senhores feudais. Era a ralé, que se empoderou, se tornaram os grandes comerciantes, a classe burguesa. Primeiro a burguesia mercantil, chegando até hoje, né? A burguesia financeira. Então, nós temos de, digamos assim, não perder o sonho de um dia termos uma sociedade sem classe, sem explorados nem exploradores, sem dominantes nem dominados. Porque a minha luta não é, né, para que o proletariado se torne dominante, é para que não haja mais dominantes nem dominados dentro da sociedade. Que nós tenhamos uma sociedade igualitária, justa, né, fraterna. Para isso, nós temos de acabar com a propriedade privada. Ora, se o trabalho é coletivo, né, feito por milhares de trabalhadores, por que a apropriação do trabalho coletivo tem que ser privada? Tem que ser de alguns, né? Vocês já assistiram aquele filme, A Revolução dos Bichos? Assistam, Revolução dos Bichos. Né? Tem o filme e o livro, né, que é um clássico da literatura mundial. É bom assistir esse filme, né? Porque dentro da sociedade sempre tem aqueles porquinhos, né, que se empoderam e começam a dominar os outros animais. Nós vivemos uma sociedade assim, mas a gente não percebe, a maioria não percebe mais isso. É difícil imaginar que haja uma outra sociedade, né, uma sociedade socialista, em que os meios de produção, a terra, o dinheiro, né, tudo, toda a riqueza produzida seja coletiva, seja distribuída igualitariamente a todos, que não haja excluídos, que não haja fome, que não haja criança abandonada, que não haja criança sem escola, né? Esse é o meu sonho, né? Mas, por enquanto, nós vamos fazendo reformas, né? Fazemos reforma, não temos força ainda para impor esse nosso sonho, mas nós vamos fazendo reformas necessárias. E entre as reformas eu colocaria, né, como vereador, defender na Câmara Municipal tudo que é projeto de lei, né, que venha fortalecer a família de Taubaté, né, a família proletária, a família. Quando eu falo fortalecer, é assim, é o pai de família ter seu emprego, então é combater o desemprego, né, ter uma política de emprego e renda para o município. Quando eu falo fortalecer a família, é ter uma casa digna, né, não um barraco sem esgoto, um morro, né? Onde há barata, ratazana, doenças endêmicas, né? Quando eu falo fortalecer a família, as pessoas terem lazer, a família ter o direito de ter seu lazer,
fazer sua viagem de férias. Para isso precisa de um salário digno, né? Melhorar a estrutura das escolas, a estrutura material das escolas, é muito importante, né? Contratar mais professores e qualificá-los, bons salários, qualificação, estar estudando, tempo para estudar, né? Investir no aluno bem alimentado, porque se a família está bem, né, ele não vem com fome para a escola. Mas ter uma escola também que tenha condição de prover o alimento das crianças quando estiverem, né, no período escolar, né? Ora, isso quer dizer o seguinte, que como legislador na Câmara Municipal, eu vou ser um porta-voz de todos esses interesses populares do povo, né? Eu não vou estar lá para defender o interesse ou fazer lei que vão criar privilégios, né? Privilégios. Estarei lá para defender os direitos daqueles que, geralmente, né, são esquecidos. Sobre por que é importante a pesquisa em História da Educação no Brasil? Fundamental a pesquisa em História da Educação no Brasil. Aliás, a pesquisa é muito importante em qualquer campo, né? Conhecer a história, conhecer o passado, é muito importante, né? Porque, como falou a própria professora Abigail, ela disse que a educação é a educação que mantém viva a memória de um povo e dá condições para a sua sobrevivência, né? Educação que mantém viva a memória de um povo e dá condições para a sua sobrevivência. Eu mesmo sou um exemplo disso, né? Porque eu vivia na Amazônia, uma natureza paradisíaca, monumental. Quem vai à Amazônia, né, sofre o impacto da beleza. Um alemão chamado Humboldt disse que ali era o paraíso na Terra, né? Era um paraíso, né? Eu, como criança da Amazônia, nascido na beira de um rio, ribeirinho, filho de pedreiro, né? Eu digo para o Humboldt que lá também é o inferno, né? Se a natureza é linda, é um verdadeiro paraíso edênico, né? Adâmico, edênico, né? As relações sociais injustas, a exploração do homem pelo homem, né? É brutal ali. Ali há poucas pessoas, né, com muito dinheiro, e a maioria, né, relegada à exclusão social. Então, a pesquisa é muito importante, né? E nós vamos investir, sim, aqui em Taubaté, no que competir ao município, né? Vamos investir nisso, para os nossos professores, fazer o nosso estudo aqui. Nós temos perguntas também aqui do chat. Eu vou fazer então para a Tereza. Passar uma pergunta para você, Tereza, porque tem a ver com história, claro, poderia ser o Nicodemos também, mas vou passar para você. A pergunta é do Dimas Oliveira Júnior, está aqui no chat, acho que você até já viu, né? Ele pergunta: o que impede que a história de Taubaté seja uma matéria disciplinar em nossas escolas, né? Comentando que a história de Taubaté já está sendo apagada, porque aparece pouco na cidade, e que valorizar essa história seria muito importante. Passo para você, Tereza, aí você já pode falar. Bom, eu quero de novo. A minha amiga Jaqueline. Depois eu gostaria que a formação dela, né? A formação dela, porque eu achei muito rica, muito rica. Gostaria de ouvir de novo. E agradecer demais a fala da Jaqueline, e ela também faz essa pergunta, né? Como que a literatura transformaria essa realidade, né? E aí eu me lembro de um livro de uma escritora francesa, que é a Michelle Petit, que escreveu A Arte de Ler, e toda a pesquisa dela vai no sentido de dizer que a literatura resolve as questões mais profundas numa realidade dura e violenta e
de uma sociedade dura, violenta, a literatura resolveria, sim, essas questões. A pesquisa dela toda é embasada nisso. Clube de leitura, oficinas literárias, isso é capaz de trazer transformação nas sociedades mais embrutecidas pela violência. E temos filmes também para comprovar isso. Eu vou citar só um, mas tem vários. O filme Procurando Forrest, com Sean Connery, conta a história de um escritor que está escondido num bairro periférico americano de negros, de abandono total, violência total, enfim, é dramática a situação naquela região, e aquele escritor vai ensinar literatura para um garoto daquela região. E esse garoto que entrou na casa dele para roubar, vai ser ensinado por aquele escritor, que está escondido, porque ele está cansado de ser reconhecido e não quer mais saber daquela tietagem em cima dele. E aí esse garoto vai levar ele para a escola, o escritor vai para a escola desse garoto. E a história toda se passa também falando da importância daquela escola que desenvolve oficina literária, que leva o escritor para a sala de aula e que incentiva a literatura, com clubes de leitura de livros, enfim, com várias dinâmicas e ações literárias. Né? O quanto que a literatura muda, transforma a realidade. Então, ela é, sim, ela é uma ferramenta eficaz de humanização do ser e de transformação do ser. Agora, para o Dimas. Dimas, eu fui professora de História e eu tenho muito orgulho de contar para você como é que eram as minhas aulas. Para ensino médio, eu levei meus alunos na Corosita, que é a nossa querida fábrica aí de botões, né? Que hoje me parece faz parceria com a penitenciária e terceiriza o serviço para esses presos, né? Eu não sei bem como é que está hoje, porque quando eu levei meus alunos foi eu acho que 98, por aí. E os meus alunos foram muito bem recebidos lá, muito bem recebidos. Eles conheceram a fábrica, eles ganharam botões para fazer a bandeira brasileira com botões. E essa foi no João Alves, a escola João Alves. E ficou lá exposta na escola por muito tempo essa bandeira confeccionada pelos meus alunos, em parceria com a Corosita, né? E eu lembro que eu dei trabalhos para eles, que eles tinham que fotografar os pontos históricos da nossa cidade. Fotografar, criar uma matéria a partir daquela fotografia, com entrevistas, da forma como eles quisessem. Então, é lógico que é muito importante introduzir o ensino da história da nossa cidade. Nós sabemos que nós temos aí todo esse acervo muito protegido, né, no nosso museu ali próximo à rodoviária nova. Inclusive, quando eu encontro pessoas lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, que vêm de fora de outras cidades, eu já imediatamente comunico a eles, olha, vão lá conhecer o nosso museu que conta a nossa história, né? Antes era a professora Lia que tomava conta dali e recebia muito bem todas as pessoas, mas nós temos o nosso acervo ali, bem protegido, que conta a história toda da nossa cidade, da qual eu me orgulho muito, muito mesmo. E temos sim, história tem que estar muito dentro da escola, né, das propostas pedagógicas. Eu fico muito preocupada quando eu vejo governantes querendo transformar o curso de História numa coisa alienada, né, numa coisa sem sentido, não é mesmo? Porque, puxa vida, eu acho que todo brasileiro devia fazer o curso de História primeiro, para depois fazer todos os outros cursos que ele quisesse, né? História tem que estar, história da negritude, da população negra, da população indígena, né? Da nossa miscigenação, é a nossa história, é o nosso povo. Ele que tem que estar presente nos livros, né? Eles são os verdadeiros heróis, os verdadeiros heróis.
O professor hoje homenageado aqui nessa live, ele é o verdadeiro herói. Nós sabemos do quanto ele arregaça as mangas para fazer o trabalho dele. É um trabalho, assim, hercúleo, né, de herói mesmo, né, mesmo muitas vezes sem equipamento, brigando de frente com uma força que é muito maior do que ele, que é a força do WhatsApp, do celular, né, da informação digitalizada, não é? Poxa, o professor tem que ser aplaudido. Eu tenho orgulho, eu me emociono quando eu falo do professor. O professor aqui no Brasil, na América Latina, né? O professor dos bairros carentes de todos os países, né? Da periferia de todos os países. E quais ferramentas que ele utiliza para dar conta do trabalho dele? Como que ele faz? Como que ele transforma uma ferramenta rudimentar numa ferramenta que dá certo? Ele consegue isso, né? Então, eu parabenizo bastante o professorado, eu fui também. A diretora nada mais é do que aquela que traz uma bagagem que é o professorado que ela exerceu, né? Enfim, vamos sim exigir dos nossos governantes, dos elaboradores de propostas pedagógicas de ensino, para que deem ênfase à história, ao ensino da história, ao ensino da história humana, ao ensino da história das cidades e da nossa origem. E obrigada, Dimas, pela questão, viu? E eu passo para a Marli. Bem, não temos mais perguntas e já estamos indo para o encerramento da nossa live. Mais uma vez, eu agradeço as pessoas que contribuíram, interagindo, Dimas, professora Abigail, muito obrigada, Jaqueline também, obrigada a todos os presentes, e não sei se o Nicodemos quer dar uma palavra de encerramento, você também, Tereza, mas já antecipo o agradecimento. Tá. Eu quero agradecer também, né, a você, Marli, que organizou essa live, que procurou as pessoas, teve paciência de conectar as coisas. Agradeço ao Stefan, né, o jovem Stefan, que faz parte da nossa equipe. Espero que continue conosco aí, né, aí nesses anos que vão vir aí. Viu, Stefan? Obrigado, querido. Tem 23 anos, mas é uma capacidade muito grande de trabalho no bastidor. Estou muito contente. Obrigado, Cláudia Mello, por ter, né, nos aproximado de Stefan. Obrigado, Tereza, minha querida Tereza Bentini, né, nossa amiga. Esse conhecimento veio também, né, pela literatura, pela cultura, né? A cultura nos aproximou, os livros nos aproximaram. E aí, hoje, nós somos amigos, né, da família. João Bendini, né, que é nosso companheiro de sonhos também hoje, né, o Hugo, né, e a Juliana que está lá no Piauí, né, estudando as abelhas, né. Agradeço a todos os que assistiram, e também aos que vão assistir, a live vai ficar no YouTube, me parece, né. Muito obrigado. E eu quero dizer o seguinte, que a gente se educa para ter esperança. Se educa para ter esperança. Uma sociedade que frustra essa esperança, transformando a esperança, né, em frustração, é uma sociedade que não é digna de continuar existindo. Um governo que joga contra a educação, que desmerece, elege o professor como inimigo e quer destruir o ensino público e gratuito, universal, é um governo que não merece, né, continuar à frente da nação. Qualquer que seja esse governo. Não importa a ideologia, não importa o partido, mas o governo governante que não cuida da educação, que não cuida das crianças, que não cuida da escola, que não garante uma vida digna ao professorado, né? É um governo que deve ser derrubado, deve ser tirado desse governo. E nós estamos com um governo desse tipo, né? Governo federal.
Essa é a realidade nossa em nosso país. E toda essa política nefasta desaba sobre o município. E é aqui que nós vivemos. É no município que as pessoas vivem. Não é no governo federal, não é no país. Todos moram em alguma rua, tem uma casa com um número, tem um poste de luz. Todos precisam sair de manhã para batalhar o pão. Esse é o nosso país. Os livros me transformaram. Eu tive um professor e um livro que mudou o curso da minha história. Eu estava sendo preparado pelo destino para ser um pedreiro, provavelmente, para ser um cortador de juta. Em Santarém do Pará. Esse é o destino da maioria, né? Dos filhos do proletariado, dos ribeirinhos, dos homens do sertão. Não tem possibilidade nenhuma, não há horizonte. Mas eu tive um professor na minha vida, com 13 anos de idade, colocou o livro de Machado de Assis, chamado Ressurreição, para nós fazermos um trabalho em grupo. 5 meninos de 12 a 13 anos. Esse livro transformou minha vida. Eu peguei gosto pela literatura, peguei gosto pela leitura do romance de Machado de Assis. A partir daí eu sonhei, comecei a viajar, sonhar, li outros livros, né? Anos depois li Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Foi outro choque, outra bomba, né? Abriu minha consciência. E já em São Paulo, depois eu li Dostoiévski. Humilhados e Ofendidos, Os Irmãos Karamazov, Gente Pobre, o seu primeiro livro. Então, a literatura, né, a educação na figura de um professor, né, e um livro transformou minha vida, me deu vontade de sonhar, me deu esperança. Eu era um menino sem esperança, acanhado, né? Saía de uma escola onde eu estudava com bolsa, de graça, como aluno pobre, numa escola religiosa, que tinha algum número de vaga para os alunos pobres, né, das classes menos favorecidas de Santarém. Eu era um deles. A minha mãe batalhava essas bolsas, né? Então, lá estava o filho do prefeito, o filho do deputado, daquelas 4, 5 famílias que se perpetuam no poder daquele município, como em tantos municípios, como provavelmente em Taubaté também. Vocês que moram aqui mais tempo, vocês devem saber quem manda nessa cidade há muito tempo, quem fica de geração em geração se perpetuando aqui em Taubaté, né? Na minha terra também era assim, né? Então, mas aquele livro na minha mão me deu esperança. Comecei a ler Júlio Verne, comecei a ler Balzac, comecei a ler os clássicos brasileiros, né? No final naquela casa lá, que não tinha nem luz elétrica, no final da cidade, já quase selva, onde eu morava, a última rua, né? Terminava a escola, eu subia uma rua, meia hora andando, embaixo do sol, um areião, para o meu barraquinho, que chovia mais dentro do que fora, onde não tinha luz elétrica, era com lamparina. Quando era de manhã, eu acordava, estava com o meu nariz cheio de fuligem da lamparina, né? Minha adolescência, ali, espinhudo, me achava feio, descobriu a literatura através de Machado de Assis. Comecei a sonhar. Aí me veio o sonho de ser escritor, o sonho de ser jornalista. Por isso que eu vim para São Paulo, porque lá não tinha faculdade de jornalismo. Tá? Meu pai e minha mãe não queriam que eu viesse. Qual o pai e a mãe que quer ver seu filho ir para uma terra estranha? Choravam muito. Quando eu saí, peguei o pau de arara, o ônibus, na rodoviária de Belém, em 1977, para vir para São Paulo, onde eu nunca tinha vindo, né? E eu vim, movido pela esperança, a esperança que um professor e um livro me abriram na minha vida, e colocaram na minha vida uma esperança, um sonho, né? E para mim passou a ser uma realidade aquilo, né? Então, meus amigos, desculpe, eu sou amazônico, às vezes eu dando a falar e a Marli me corta, né? E com razão, me desculpem, né?
Eu, por mim, ficaria a noite inteira falando aqui sobre educação, sobre a vida. Eu acho que educação e vida estão intimamente relacionados, né? Boa noite, muito obrigado. Tereza, você pode encerrar nossa live? Liga o microfone. Liga. Vocês estão me ouvindo? Um agradecimento muito especial para a minha amiga carioca do Rio de Janeiro, a Márcia Caser Fernandes. Ela é especialmente fabulosa, porque ela faz esse trabalho de mediação de leitura há muito tempo, vai para as periferias, já atuou nas periferias do Rio, e tem uma história dentro da educação, assim, fenomenal. Ela é aquela heroína, né, que muitas vezes não ganha nome de rua. Mas eu quero também dedicar essa live a ela e a outras tantas com ela que fazem a diferença na nossa sociedade, viu? É só isso, agradecer vocês. Vocês aí que estão se empenhando, estão arregaçando as mangas para tentar remar no sentido contrário dessa força nefasta que o poder econômico como um todo, né, tem feito crescer a cada dia, e a gente às vezes se sente impotente diante dele, mas a gente tem que lutar pela utopia. Então, vocês que a defendem com garra, eu tenho certeza disso, eu tenho testemunhado isso, né? O espaço selvagem lá na nossa rua Cônego de Almeida, bem próximo ao mercado de Taubaté, foi assim um fato inédito, revolucionário, esse espaço que o Nicodemos corajosamente inaugurou logo após a eleição desse presidente, desse desgoverno que nós temos, e para resistir mesmo, para ser um espaço de reflexão, de indagação, contestação e de garra, de transformação da sociedade, né? Ele tem trazido eruditos ali, pessoas da literatura, pessoas ambientalistas que defendem o meio ambiente com a fala e com ações muito fortes. O MST, que é uma organização, uma entidade que eu admiro demais, demais. Inclusive, levei meus alunos, quando era professora, muitas vezes para ver os assentamentos, como eles estavam sendo formados ali, né? Então, eles se sensibilizavam de ver a mulher na frente, né? A mulher brasileira, né? Aliás, o professorado é formado pela garra feminina, eu acho que em maioria, né? Lá no MST também é a mulherada que está na frente do movimento, com seus filhinhos no braço. Elas que fortalecem aqueles homens guerreiros, viu? Que vão ali peitar a força opressora através dos soldados, todos armados, representando coitados. Eles nem sabem que eles representam a força que os condena à exclusão, né? Então, eu tenho muito orgulho de ter levado meus alunos para observar um assentamento, para ver como é que ele é construído, como é que ele se faz. E aí o Nicodemos tem feito isso no espaço selvagem. Ele tem trazido todas essas forças, todas essas falas, todas essas formas de resistência. E isso fez com que eu me apaixonasse pela ação dele, né, uma ação efetiva, e tivesse aqui também trabalhando pela eleição dele, pela entrada dele no Legislativo. Né? E eu já conversei com ele, já falei para ele, olha, ô Nicodemos, se você entrar, faça a parceria com a escola pública e leve o alunato para o Legislativo, para os legisladores de lá ouvirem esse alunato, ouvirem esse garoto da escola pública, ouvirem esse menino, ouvirem essa criança, esse adolescente. Traga eles, inventa uma forma do Legislativo e eles fazerem parceria. Imaginei como seria bacana esse jovem entrar no Legislativo, tendo estudado, por exemplo, a obra do Nicodemos ou a obra do Graciliano Ramos e sendo sabatinado ali pelos legisladores. Olha que delícia inventar uma Olimpíada Literária no Legislativo, em que o aluno tem que responder sobre Graciliano, Nicodemos Sena, Rufato, que é um grande escritor da contemporaneidade,
atual, que está apoiando o mandato, a candidatura do Nicodemos, muitos escritores, amigos do Nicodemos e amigos de muitos outros, estão aqui também conosco, nos apoiando. Estou muito feliz de ser apoiadora do Partido dos Trabalhadores, que fiquei sabendo recentemente que é o maior partido de esquerda do mundo. Isso não é pouca coisa, não é pouca coisa. Eu estou orgulhosíssima de ser a voz que ecoa contra uma força milhões de vezes mais poderosa e gigante do que a nossa, mas nós somos a maior voz que grita contra ela no mundo. Não é lindo isso? E eu saberia, por conta disso, que se eu tivesse da Alemanha nazista, eu seria contra o Hitler. Eu seria a voz que ecoar contra o Hitler. Eu e todos esses que hoje ecoam contra esse desgoverno. Nós seríamos a voz que não teríamos medo de gritar contra ele. E é por isso que nós estamos aqui. Para ser essa força. Então, isso me fez apoiar a candidatura do Nicodemos, me fez ter vontade de fortalecer essa candidatura, de somar forças, de trazer pessoas e de apostar na entrada dele no nosso legislativo. E eu agradeço, então, vocês todos e vamos nos ver em outras situações. Quem sabe não, com certeza vitoriosas. Bem, nós vamos finalizar, só vou já lembrá-los que as quartas-feiras seguintes, dia 14, por exemplo, é quarta que vem, vamos estar fazendo live também, o assunto vai ser cultura, tá bom? Já convido os presentes. Boa noite a todos. Abre o microfone. Abre o microfone. Boa noite, boa noite. Muito obrigado a todos.